Olá turma, como vão? Espero que esteja todo mundo bem. Nesse vídeo nós vamos retomar a discussão acerca da sentença que decreta a falência. Nós já tivemos uma conversa sobre isso, repassamos os incisos do artigo 99 da Lei de Falências ou de Recuperação de Empresas, 11.101 de 2005, e o que nós vamos fazer nesse vídeo é a leitura conjunta de duas sentenças que decretaram a falência. Qual que é o meu objetivo aqui? É ler a decisão ao mesmo tempo em que nós tentamos encontrar nestas decisões aquilo que nós vimos como sendo os elementos essenciais de uma sentença que decreta a falência. Obviamente há aquela estruturação que é geral de qualquer sentença, mas há aquele rol de elementos específicos e é isso que nós vamos procurar. Então a proposta é eu fazer a leitura, não sei se eu vou dividir em dois vídeos ou se vai estar tudo num vídeo só, vamos ver quanto tempo nós vamos gastar aqui. Eu estou com a tela já aberta com o texto, com a decisão, então eu vou fazer a leitura e comentar alguns aspectos, tal como nós poderíamos estar fazendo em sala de aula de modo presencial. As decisões estão disponíveis no ambiente virtual da disciplina e o ideal é que vocês possam me acompanhar com a decisão à disposição e também com o texto, da Lei 11.101 de 2005. Então eu vou pegar aqui, vou abrir, vou colocar na tela, obviamente, vou abrir aqui a decisão, fazer a leitura e comentá-la para que nós possamos trocar uma ideia acerca dela. E, obviamente, qualquer dúvida que porventura vocês possam ter, estarei à disposição para responder. Então, vamos junto para a tela aqui, para o texto. Vou começar a leitura e vamos ver o que a gente encontra aqui daqueles elementos essenciais da sentença que decreta a falência. Nós vamos começar com essa sentença da segunda vara da comarca de Encantado, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E vejam o seguinte, meus queridos. Logo no começo, você tem aqui, relatório. Nós já conferimos isso. O Código de Processo Civil, no artigo 489, prevê ou determina que são elementos essenciais da sentença. Inciso 1º, o relatório. 2, os fundamentos. E 3, o dispositivo. Cada um desses elementos deve estar presentes na sentença que decreta a falência. Então, como que nós vamos encontrar isso normalmente? Nós vamos ter o que dispõe o 489, depois o que dispõe o 99 da Lei de Falências? Não. Normalmente, nessa parte do relatório, já vem as informações ou algumas informações sobre quem seja o falido, grande parte das vezes sobre as circunstâncias da falência. Então, na verdade, você vai ter esse relatório, você vai ter a fundamentação e no dispositivo, a parte que vem com as determinações do magistrado, é que você costuma encontrar a generalidade daquelas provisões previstas nos incisos do artigo 99. Então vamos conferir, vai começar com um relatório, contando o que aconteceu, e depois do relatório em que se encontram as circunstâncias, a fundamentação da decisão, e aí é que eu imagino que nós vamos encontrar a maioria dos elementos do artigo 99. Então vamos começar a leitura até para entender que falência que é essa, o que aconteceu aqui. Em 2020, foi ajuizado um pedido de falência de Cromato Eletrocomercial Eireli, empresa escrita no CNPJ tal, no lugar tal, qualificação aqui. Em 7/10/2020, a ré foi citada nos termos do que dispõe o artigo 98 da Lei 11.101. Então, houve o pedido e ela foi citada nessa data aqui. Pedido de falência desta ré Eletrocomercial Eireli. A ré apresentou contestação em 22/10/2020, alegando, em síntese, que estava impossibilitada de realizar o depósito elisivo do valor da dívida
em razão da indisponibilidade de caixa. Então vejamos, depósito elisivo é uma das providências que o réu devedor pode tomar no prazo da contestação e que afasta a possibilidade de decretação da quebra. Por quê? Porque depositando corretamente o valor referente ao depósito elisivo, no caso de impontualidade ou no caso de execução frustrada, o devedor está demonstrando não ser insolvente. Se ele estiver errado, o dinheiro depositado será levantado para pagar o credor, o requerente. Se ele tiver razão e não tiver a dívida e tiver justo motivo para não pagar, ele levanta o que ele depositou depois. Em ambos os casos, você não tem uma decretação da quebra. Nesse caso, o devedor alegou, olha, eu não tenho como fazer o depósito. Não ter como fazer o depósito significa que a falência vai ser decretada? Não. Você pode não depositar e mostrar que não é o caso, que você tem fundamentos para se defender. Até agora, o devedor aqui não depositou o valor que poderia ter depositado. Não é raro não, gente, não é todo mundo que tem disponibilidade de caixa para fazer um depósito. Vamos continuar. Argumentou que é impossível decretar a falência da empresa, uma vez que no dia 31 de dezembro de 2019 encerrou suas atividades e teve sua baixa definitiva requerida em 1º de janeiro de 2020. Suscitou que o processo perdeu seu objeto. Pediu assistência judiciária gratuita, que é esse AJG, e a improcedência da ação. Então vejam o argumento. Disse o réu que não era mais empresário, tinha encerrado as atividades. Falência de não empresário, você decreta? Não, mas a lei estabelece o prazo. E que prazo é esse? O prazo que tem que decorrer entre o encerramento regular da atividade e o pedido para que você não possa mais ter a falência decretada. E onde que eu vou encontrar isso aí? No artigo 96, inciso 8º, como sendo uma das defesas possíveis para o devedor. Confiram comigo. 8. Cessação das atividades empresariais por mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior do ato registrado. E aí vem a questão, passaram-se 2 anos nesse caso aqui? Parece que não. Olha só, em 18/2 de 2020 foi ajuizado o pedido de falência. Quando foi que o sujeito encerrou a atividade? Em 2019? Não teria decorrido o prazo de 2 anos. Vamos ver. Relatório. As alegações apresentadas pela ré não encontram previsão no artigo 96 da Lei 11.101 de 2005. Na verdade, você tem a previsão, mas que é a cessação das atividades, mas não é o caso, né? Ademais, a ré não apresentou nenhuma impugnação quanto à documentação juntada pela parte autora ou quanto ao valor da dívida e ainda confirma que não realizou o pagamento por insuficiência de fundos. A alegação de encerramento da empresa no dia 31 de dezembro de 2019 e o requerimento de baixa definitiva em 1º de janeiro de 2020 não é suficiente para evitar a falência nos termos do artigo 96, inciso 8º da Lei de Falências, acima destacado. Apenas a cessação das atividades empresariais há mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, possui capacidade de evitar a decretação da falência. No caso dos autos, o pedido foi ajuizado em fevereiro de 2020 e, portanto, antes mesmo do decurso de 3 meses da alegada cessação da atividade empresarial. Aqui, gente, o magistrado já está cumprindo um pouco do que exige o artigo 99.
O artigo 99 vai falar, em seu inciso 1º, conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores. Ao contar a história, ele também está, de certo modo, sintetizando o pedido aqui no relatório. Pois bem, aí chega ao final aqui. Assim, defiro o pedido ajuizado por Fatex Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada e decreto a falência de Cromato Eletrocomercial Eireli, a qual tem como titular Vilmar Evaldo Webel. Bom, aí é o seguinte, começa a parte dispositiva da sentença. E nessa parte, os incisos do artigo 99 começam a aparecer. Então, olha só, fixa o termo legal da falência. Esse aqui, ó, é o 99, inciso 2º. Aí o 99, inciso 1º, está aqui, ó, o nome da pessoa e o nome do seu titular. Continuando, descendo aqui um pouquinho. Intime-se o devedor para apresentar no prazo máximo de 5 dias atualizada a relação nominal de credores, devendo englobar os créditos extraconcursais e aqueles que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos. Isso aqui é o artigo 99, inciso 3º. De acordo com o artigo 104 da lei, atenda aos seguintes deveres. O artigo 104 vai arrolar uma série de deveres que tem o devedor e seus administradores, ou seus administradores, se tratar de uma pessoa jurídica. E aqui a sentença começa a mencionar alguns desses deveres. Isso é comum. A generalidade das sentenças faz isso. Agora, esse aqui, aquele ali, empresário, administrador, que devem fazer, e aí começa o que tem no dispositivo. Mas voltando aqui, porque nós estamos mais interessados no artigo 99, então já lá na frente, 2.3, apresente a relação discriminada dos bens que estão em sua posse, mas não são de sua propriedade, e aí o juiz determina a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido. Está ali, 99.6. Determina a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido. 99.5. Remeta-se ofício ao registro público de empresas para que proceda a anotação da falência no registro da devedora. 99.8. Nomeio como administradora judicial, sentinela administradora judicial. Nossa, que nome! Que desempenhará suas funções na forma do inciso, 99.9. Continuando. Espeçam-se os ofícios aos órgãos e repartições públicas, 99.10. Determina a lacração do estabelecimento da devedora. Aqui é o seguinte, o 99.11, ele diz que o juiz vai se manifestar sobre a continuidade da atividade ou sobre eventual lacre do estabelecimento. E aqui foi determinado o lacre e a atividade não vai continuar, porque o objetivo da falência não é precipuamente de manter a atividade. Só eventualmente que isso vai acontecer e no objetivo de conseguir o melhor resultado para a satisfação dos credores, porque falência é para isso. Recuperação de empresa é outra história. Determina a indisponibilidade dos bens e cotas sociais de qualquer empresa do administrador Vilmar, artigo 99, inciso 7. Determina a penhora de valores existentes nas contas bancárias da devedora. Isso não é necessário uma ordem dessa na sentença, mas o artigo 99, inciso 7º, fala de providências necessárias para o melhor interesse da massa, o melhor interesse dos credores. Então, isso aqui, uma penhora de valores existentes na conta, é no interesse da massa falida. 12. Intime-se o Ministério Público e comunique-se à Fazenda Pública Federal e Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul e à Secretaria da Fazenda do município, aí está aqui o município, 99, inciso 13.
Publicado o edital, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador suas habilitações. Artigo 99, inciso 4, que prevê uma explicitação do prazo, né, para as apresentações. E aí, por fim, publique-se edital contendo a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação dos credores. Pessoal, encerrada aqui a sentença. Uma decisão com relatório, fundamentação e a parte dispositiva no final. Viram, não tem segredo nenhum. A sentença começa relatando o que aconteceu, qual que foi o pedido, qual foi o fundamento do pedido, quais as alegações, a defesa, as providências do réu, devedor, e aí o juiz decide. Vamos partir para mais uma outra sentença, bem rapidão, nós não temos que ler tudo. Obviamente você aí no seu estudo pode e deve ler tudo, mas para essa nossa passagem aqui, eu vou basicamente destacar aqueles elementos do artigo 99 e fazer uma leitura que nos permita entender o que foi que aconteceu. Vamos lá. Agora é o caso de uma churrascaria Três Marias, né? Vejam, começa com o relatório. Como eu disse, a gente tem o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva. E normalmente no relatório você tem alguma daquelas informações lá do inciso 1º do artigo 99. Então, trata-se de requerimento de falência ajuizado em 23 de 8 de 2013 por Rioja Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, em face de churrascaria Três Marias. Então, é o fornecedor da churrascaria que não está recebendo e fez o pedido de falência. Alega a parte autora, em síntese, ser credora da sociedade ré no montante de R$ 28.864,22. Provavelmente de títulos relativos à venda de produtos alimentícios. A inicial vem instruída com os documentos de folhas 6 a 26, sendo posteriormente acostados de folhas 39 a 46 e a pedido do Ministério Público de folhas 69 a 76 e 92 a 94. Aqui uma coisa interessante. Conversamos em sala de aula sobre a participação do Ministério Público no procedimento pré-falimentar. Perceba que nesse caso não apenas o Ministério Público participou, como solicitou a produção ou a juntada de documentos pelo réu e o réu atendeu a esse pedido. Então, o Ministério Público aqui está participando ativamente do procedimento pré-falimentar, apesar da discussão doutrinária que possa haver no sentido de que não há previsão expressa disso na lei de falências. Na prática, a jurisprudência, os tribunais têm entendido que essa participação é devida e ela tem acontecido. Vamos continuar aqui. Apesar da citação positiva, a requerida não apresentou qualquer manifestação, então não teve defesa. Decretação da revelia, a qual foi revogada por meio do despacho de folha 66, em razão do ato citatório ter sido realizado na pessoa de sócia a quem não compete a representação judicial da empresa nos termos do ato constitutivo apresentado. Então, o que aconteceu aqui é que a sociedade ré recebeu a citação, não apresentou defesa e aí depois alegou: eu não apresentei defesa porque a citação se deu irregularmente. O magistrado acatou e aí a pessoa citada não apresentou defesa mais uma vez. Quer dizer, foi citado, alegou que a citação era indevida, teve então restituído o prazo para se defender, mas pelo que a gente vê aqui, não se defendeu. Renovação da diligência de citação na pessoa do representante legal com nova certidão positiva. Regularmente citada, a ré manteve-se inerte, não contestando a ação. Aí o Ministério Público se manifesta de novo, parecer ministerial, no sentido da decretação da quebra. Aí começa a fundamentação, quer dizer, o porquê que o juiz decidiu. Aqui ele vai explicar de novo um pouco o que aconteceu, mas aí veja aqui, ó. Assim, não há dúvida
quanto à idoneidade do título e o seu respectivo protesto. Segundo o entendimento do STJ, no pedido de falência, é desnecessário que a parte credora demonstre a insolvência econômica do devedor. Se ele não pagou a dívida, e esta se enquadra na descrição dos incisos do artigo 94, é possível fazer o pedido de falência independentemente da condição econômica real do empresário. O pressuposto para instauração de processo de falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada a partir de situações objetivamente apontadas pelo ordenamento jurídico no artigo 94 da Lei 11.101 de 2005, que é a impontualidade injustificada, inciso 1, execução frustrada, inciso 2, e a prática de atos de falência, inciso 3. É exatamente o que nós temos repetido em sala de aula. Existe uma noção geral do que é insolvência, e a isso denominamos insolvência econômica. O direito não pressupõe que essa insolvência econômica tenha ocorrido porque ela é de muito difícil prova. Então, o que o direito faz? Estabelece critérios de presunção. E é isso que é a insolvência econômica, a insolvência jurídica. Preenchido o critério, há a insolvência jurídica. E essa insolvência é que é o requisito para a decretação da quebra. Então a discussão aqui e a manifestação nesse ponto foi no sentido de que não tem que provar insolvência econômica. Provou insolvência jurídica com a apresentação dos títulos protestados no valor devido. À época, obviamente, porque na medida em que a moeda vai desvalorizando, não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, talvez o valor não seja mais o suficiente. De volta ao texto. Além disso, é direito do credor, considerando as circunstâncias fáticas em que se encontra o devedor, intentar pedido de quebra por via falimentar, desde que sua pretensão reúna todas as condições exigidas para tanto e que atenda aos requisitos próprios do procedimento. Na hipótese, restou comprovado que a ré está em estado de insolvabilidade por presunção legal, demonstrando claramente que não possui liquidez suficiente para honrar seus compromissos. Nesse sentido, destaca-se que não foi apresentada qualquer razão relevante de direito que justificasse a falta de pagamento, quedando-se inerte a ré. Cabe ressaltar que em nenhum momento no curso da lide a ré manifestou-se e tampouco aventou a hipótese de satisfazer o crédito do demandante, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o artigo 333, inciso 2º do Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido de falência, assentado no artigo 94, inciso 1º, a inexistência de relevante razão para o inadimplemento da obrigação líquida e certa, por si só, é considerada pela lei como sinalizador da insolvência e, portanto, ensejador da quebra. Eu não vou acompanhar aqui a leitura que ele faz da doutrina, mas aí ele decreta a falência e isso vai se dar na parte dispositiva, em que nós vamos encontrar os incisos do artigo 99. Então, dispositivo, por todo o exposto, decreto a falência de Churrascaria Três Marias Limitada, com a qualificação e também de quem é sócio. Está aqui, artigo 99, inciso 1º. Com base no artigo 99, fixa-se o termo legal, então 99, inciso 2º. Nomeia o liquidante. Liquidante judicial, na verdade, é o administrador, né? Então, 99, inciso 9. Ao representante da falida para que cumpra o disposto no artigo 99, inciso 3º, já está dito aqui, inciso 99, artigo 99, inciso 3º. Depois, os credores poderão apresentar divergências ou habilitações de seus créditos no prazo de 15 dias, 99, inciso 4º.
os créditos habilitados serão pagos. Isso aqui não é nenhum dos incisos, mas aí lá no 7, com a arrecadação e o inventário dos bens, poderá o liquidante opinar de forma fundamentada sobre a possibilidade de continuação provisória das atividades da falida. A sentença deve trazer uma manifestação do magistrado sobre essa continuidade. Aqui o magistrado falou, olha, eu não vou me manifestar por enquanto, o administrador judicial o fará para então decidirmos o que deva acontecer. Há uma manifestação sobre o tema, mas não uma determinação já do que deva acontecer. Em outros casos, nós já vimos, o magistrado às vezes fala, deve ser lacrado o estabelecimento. É mais comum, quando a decisão já vem resolvida na sentença, a determinação do lacre. Quando a atividade deva continuar, isso que nós estamos vendo aqui, o magistrado pedindo para o administrador se manifestar, também é bastante comum. Então, aqui nós encontramos o artigo 99, inciso 11. Visando facilitar e viabilizar as diligências do liquidante, determina o bloqueio. Aqui nós já estamos tendo aquelas providências tomadas no interesse da massa. Artigo 99, inciso 7. Determina a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens. 99, inciso 6. Determina a suspensão de todas as ações e execuções contra a falida. 99, inciso 5º, ordena ao registro público que proceda às anotações, 99, inciso 8º, depois aqui ele passa para o escrivão, né? Cumpra-se o escrivão que determina os incisos 8º, 10 e 13, bem como o parágrafo único do artigo 99. Essas são aquelas anotações e intimações que a lei prevê. Por exemplo, o inciso 8º é aquela anotação que deve ser determinada pelo magistrado para que as juntas comerciais ou a junta comercial respectiva e a Receita o façam. O inciso 10º se refere àquelas intimações que devem ser feitas às entidades e órgãos públicos que possam ter informações sobre bens e direitos do falido. E, por fim, o inciso 13 é aquela previsão de que devam ser intimados o Ministério Público, a Fazenda Pública, né, do Distrito Federal, do Estado, do município, para que possam zelar pelo interesse dos órgãos que representem, ou no caso do Ministério Público como fiscal da lei, no processo de falência que irá se desenvolver. Então, nessa linha 12, o que você vai encontrar é o 99, inciso 8º, 10º e 13º. E aí vem o juiz encerrando a sentença que determinou a quebra da churrascaria Três Marias. Não existe maior complexidade, pessoal. Complexidade que possa haver não decorre do fato de se tratar de uma falência, mas sim de eventuais circunstâncias efetivamente complicadas do caso. A sentença de falência ela tem uma estrutura, apesar de uma grande enumeração de elementos essenciais, ela é razoavelmente simples. Você tem um relatório que vai dizer o que aconteceu, está previsto no Código de Processo Civil, um relatório que vai prever o que aconteceu e o que levou àquela situação. Uma fundamentação pela qual o magistrado explica o que o levou a decidir ou pela decretação da quebra ou não. E havendo a decretação, normalmente na parte dispositiva você vai encontrar todos aqueles incisos que o artigo 99 da Lei de Falência traz. Então é isso, pessoal. Essa atividade aqui foi só para ler uma sentença com vocês, para familiarizá-los com o texto de uma sentença que decreta a falência. E em outro material nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências, né, sobre os efeitos da decretação da quebra, que é o ponto aproximado que nós devemos seguir após a decretação da quebra. Então, um abraço a quem tem me acompanhado até aqui. Fico feliz que vocês tenham conseguido. Estou à disposição para resolver qualquer dúvida.
As sentenças que eu utilizei aqui estão no ambiente virtual da disciplina e adiante também vou colocar um link no espaço de comentário do vídeo, caso o vídeo se torne público em algum momento. Um abraço, pessoal, e até a próxima.